os humanos Demi, espalhados por todo este mundo, mantiveram a aldeia de Leg em um estado de guerra constante. Kai, um soldado da aldeia, une forças com seu amigo Man para enfrentar um dos monstros gorila. No entanto, nem mesmo a força de sua amizade pode salvá-lo, porque quando se trata de lutar, as habilidades de Kai são totalmente inúteis. Agora Kai se encontra encurralado. Sem dúvida, ele teria encontrado seu fim naquele momento, mas no último momento possível, Allah derruba o gorila. Como guardião nomeado da aldeia, abençoado pelo Deus Cordeiro, ele é o guerreiro mais forte entre eles. Facilidade aterrorizante, ele corta o gorila um após o outro. Finalmente ele está diante do guardião do gorila. Você esperaria este o mais poderoso dos gorilas para representar alguma dificuldade real para olha. Mas em meros segundos ele o separa ao meio. Agora todos os gorilas estão cuidando, os soldados começaram a cortar seus corpos, e um deles passa, olha, um recipiente cheio de um líquido estranho, sem hesitar. Olha, pega e bebe o líquido, e logo após seu corpo começa a brilhar com uma aura vermelha. Estes são conhecidos como pedras divinas. Consumindo o líquido dentro, é dito para aumentar a força de uma pessoa e energia espiritual. Então, parece lógico para todos no exército beberem pelo menos um para crescer mais forte junto, mas esse não é o caso. As regras só permitem que eles consumam pequenas gotas dele. Cada um deles recebe sua queda, e depois de tomar seu Kai já pode sentir seu poder espiritual subindo. Ele se vira para Manso e pergunta se ele pode ter um pouco mais, mas infelizmente ele é apenas um soldado de infantaria normal. Então não há chance de ele ter permissão para beber uma pedra divina inteira de acordo com as regras. Quase todas as pedras divinas devem ir para um portador do guardião, como Alia. Então, embora ele já seja incrivelmente poderoso, é forçado a ficar ainda mais forte, enquanto os outros soldados permanecem presos em níveis de energia lamentavelmente baixos, e ainda ninguém vê um problema com este sistema. De volta à aldeia, uma grande celebração irrompe para comemorar seu triunfo sobre os gorilas, mas mesmo durante a festa, porções são estritamente divididas por classificação. Os poderosos guerreiros e os filhos do chefe pegam toda a carne e vinho para si, enquanto soldados de infantaria humildes como Kai são deixados raspando sem nada, mais uma pequena tigela de sopa. A sopa honestamente não é tão ruim assim, mas Kai não pode deixar de desejar. Ele poderia ter um pouco da boa comida também. Infelizmente, isso nunca vai acontecer, contanto que ele esteja preso como um soldado de baixo escalão. Então ele faz uma promessa de treinar duro e ficar mais forte, para que ele possa subir na hierarquia. Logo após o banquete terminar, Kai vai para fora. Começa a treinar com tudo que ele tem, mas é difícil dar tudo de si. Quando ele mal comeu o dia todo, ele grita que ele realmente gostaria de ter alguns bolinhos de arroz agora, e apenas alguns momentos depois, Manso aparece e pergunta a Kai o que exatamente são bolinhos de arroz. Eu admito, ele não tem certeza de onde veio a ideia, a palavra simplesmente apareceu em sua cabeça um dia. Do nada ainda, ele não consegue se livrar do sentimento que bolinhos de arroz seriam incrivelmente deliciosos. Há algo pesando na mente de Kai, e ele aponta para a colina, onde a aldeia homenageia seus guerreiros falecidos. Essa inclinação específica é reservada para soldados que deixaram para trás famílias, um lugar constantemente visitado por entes queridos em luto. Mas, do outro lado, há outra colina em completa desordem, lotado com os túmulos negligenciados daqueles que morreram, sem ninguém para lamentá-los. Ninguém nunca se preocupou em cuidar desse esquecido pedaço de terra. Órfãos como ele estão destinados a acabar enterrados em um lugar como aquele, quando eles morrem sem ninguém para visitar seus túmulos, e nenhum vestígio de que eles já existiram na aldeia. É exatamente por isso que Kai quer se tornar mais forte. Para sobreviver, tem que viver uma vida que realmente significa algo. Por isso ele não tem outra opção a não ser comer seu pequeno, suas rações escassas, e se esforçar mais no treinamento do que qualquer outra pessoa. Mas mesmo isso não seria suficiente. Para garantir que ele faça isso, ele precisaria de alguma vantagem única, algum poder oculto para dar a ele uma vantagem na batalha. Embora ele não tenha ideia, poderia ser. Naquele exato momento no castelo, Alia e sua irmã Josi estão indo para o quarto do pai. Alia diz a José, não há necessidade de ela se preocupar com instruções de guerra, já que ela não deve participar do combate, como se ele ainda estivesse. Ela diz que quer ajudar a proteger a aldeia também, mas tudo o que ela a afasta, dizendo que uma filha da família do chefe não precisa aprender a lutar, e não importa o quanto ele implore, ele não vai permitir. José fumega com a injustiça, sendo impedida de lutar simplesmente que ela é uma garota. O universo parece zombar dela ainda mais quando ela olha pela janela e vê Kai e Manso rindo e lutando junto. Manso, mais velho e muito mais habilidoso, supera Kai sem esforço em suas sessões de treinamento, deixando Kai sem escolha. Mas para se concentrar desesperadamente na defesa, o tempo todo, Manso avisa Kai que ele nunca vai melhorar. Se ele não começar a tomar ofensiva, Kai finalmente
tenta um ataque, mas ao fazer isso se deixa completamente exposto. Contadores de Manso, instantaneamente enviando Kai caindo no chão, onde sua cabeça bate no chão, o impacto o deixa com uma concussão grave e de repente, memórias fragmentadas de sua vida passada no Japão, venha correndo de volta, enquanto sua consciência cintila através dessas memórias, ele se lembra de uma palavra específica, magia. No entanto, quando ele finalmente acorda, ele não tem ideia do que magia significa. Já que essa palavra não existe neste mundo, esta não é a primeira vez que Kai experimentou memórias estranhas também. E aparentemente neste mundo, há algumas pessoas que têm visões como essa, mas Kai não acha que vale a pena mencionar a ninguém, certeza de que as memórias lhe deram conhecimento sobre as coisas, como bolinhos de arroz e magia, mas nada disso realmente o ajuda aqui, especialmente porque a magia era apenas um conto de fada. De volta ao Japão de qualquer maneira, ainda se houvesse de alguma forma, uma maneira de ele realmente usar magia, ele poderia causar uma grande impressão em sua próxima batalha, e isso definitivamente aumentaria seu status. Enquanto isso, de volta ao castelo, o chefe acabou de receber uma carta de uma das aldeias vizinhas, e parece que eles estão sob ataque de orcs. Então, de acordo com o acordo de aliança entre as duas aldeias, o povo de Banya é obrigado a sair e fornecer assistência imediatamente. O chefe não está feliz por ter que enviar o soldado de volta à batalha tão cedo, especialmente porque eles mal tiveram tempo para descansar e se recuperar da luta contra os gorilas. Mas Alia diz a ele que é dever de um soldado ser movido e morrer pela aldeia, então eles não têm o direito de reclamar. Mesmo assim, o chefe o lembra que os soldados ainda fazem parte da aldeia também, e ele não deveria tratá-los como se fossem apenas peões descartáveis. De volta ao quartel, Kai está tendo problemas para dormir, o que ele não consegue tirar a ideia de magia de sua cabeça. Manso pode dizer que algo o está incomodando, então ele pergunta o que há de errado. Kai diz a ele que não é grande coisa, mas ele teve um sonho sobre ser capaz de criar fogo do nada. Por mais estranho que possa parecer, ele pensou que Manso pensaria que isso sois, mas para sua surpresa, Manso admite, ele realmente ouviu algo assim antes. Ele uma vez ouviu uma história sobre um viajante estranho que chegaram na aldeia. O homem queria começar um incêndio, mas não tinha nenhum graveto com ele. E em circunstâncias normais, teria sido impossível fazer isso. Sem as ferramentas adequadas ainda, o homem apenas levantou o dedo, produziu uma chama do nada. Kai fica surpreso ao saber que há realmente um registro de alguém usando magia, mas Manso lembra que ele só ouviu de uma velha história, então não há garantia de que seja verdade. Mesmo assim, ouvindo essa história, motivou Kai a tentar aprender a usar magia. Então no dia seguinte ele sai e encontra um local isolado para que ele possa começar a treinar. Ele não tem certeza de como a magia funciona, mas pelo que ele se lembra, parece exigir algum tipo de energia enigmática. A coisa mais próxima que Kai pode comparar seria a energia espiritual. Então ele decide tentar, estendendo o dedo. Ele ordena que sua energia espiritual se manifeste como fogo, mas não é tão simples. Percebe que ele provavelmente precisa se concentrar energia espiritual primeiro. Então ele começa a tentar canalizá-lo através de sua pedra divina, mas não importa o quão duro ele se concentra, nada muda. Enquanto isso, orcs foram avistados fora da aldeia vizinha e eles já mataram uma dúzia de soldados. Então o resto dos soldados se reuniram para lutar. Os soldados esperam fora da floresta para ver se os orcs ainda estão lá. E assim que eles localizam os orcs, eles atacam. Os orcs começam seu ataque também, mas Manso rapidamente consegue esfaquear um direto no coração. Querendo matar por conta própria, Kai corre para frente, mas um dos orcs joga um cadáver nele, batendo Kai contra uma árvore e prendendo. O orc então se aproxima pronto para derrubar Kai, mas antes que possa, uma salva de flechas acerta e Manso finaliza. Manso grita com Kai por avançar sozinho e ordena que ele volte para a formação, mas parece que Kai machucou a perna quando foi atingido, e agora não pode andar sozinho. Ao mesmo tempo, Oli está rasgando os orcs, e uma vez que eles percebem, ele é poderoso demais para eles lidarem, todos eles começam a recuar, mas Olha não tem intenção de deixá-los escapar, então ele abandona o resto do soldado e decola após os orcs em fuga. Praticamente os deixa para lidar com os orcs restantes por conta própria, e considerando o quão difícil é para eles lutar contra os orcs por conta própria, os soldados são cozidos. O líder do esquadrão ordena que todos os soldados corram e se espalham para que a maioria deles possa sobreviver, mas com a perna machucada
machucada de Kai, ele e Manso não têm chance de escapar do Orc. Kai se recusa a segurar seus amigos por causa dele, então ele para Manso e o incita a continuar sozinho. Manso não está disposto a abandonar Kai, mas no fundo ele entende que não há outra opção. Com o arrependimento, ele pede desculpas e jura que vai prestar seus respeitos no túmulo de Kai. Então Manso fugiu em uma direção, enquanto Kai rasteja na direção oposta. Ele sabe que não há como ele ganhar, mas ele ainda se recusa a desistir de sua vida. Então quando ele ouve o Orc se aproximando, ele tenta lançar magia de fogo para se proteger, mas ainda não funciona. Momentos depois, o Orc lança sua lâmina em Kai, acertando-o no ombro e deixando-o gravemente ferido. No lado positivo, o pincel com a morte faz com que faíscas disparem das pontas dos dedos de Kai, então talvez ele realmente possa usar magia. O problema é, ele pode não sobreviver o suficiente para descobrir, porque o Orc explode dos arbustos, começa a sufocá-lo naquele momento. Kai vê as faíscas na ponta do dedo e ele imediatamente entende o que isso significa. Ele levanta a mão em direção ao rosto do Orc e, usando cada grama de força e força de vontade, ele chamas queimam a criatura viva. O Orc solta um grito de agonia e Kai é capaz de se libertar de suas garras. Como resultado, o Orc eventualmente desce com o dano que levou e Kai se sente orgulhoso finalmente conseguir derrubar um monstro sozinho, mas há um pequeno problema: a mão dele ainda está queimando. Ele tenta freneticamente apagar as chamas, mas depois de alguns momentos ele começa a perder a consciência, porque o fogo está drenando toda a sua energia espiritual. Se ele não encontrar uma maneira de pará-lo logo, ele vai morrer de exaustão de energia espiritual. Então ele tem que inventar algo rapidamente. Ele só precisa imaginar sua energia espiritual como uma represa que ele abriu quando lançou a magia do fogo para apagar as chamas. Tudo o que ele precisa fazer é ficar calmo e fechar a barragem. Permanecer composto torna-se quase impossível. Como Kai vê o Orc gravemente ferido, mas ainda vivo, começa a se aproximar dele. Com grande esforço, ele finalmente corta seu fluxo de energias espirituais. Mais tarde demais, a criatura o alcança de qualquer maneira. O Orc o leva, começa a se afastar. Ainda o Orc não acabou com ele. E Kai percebe, as chamas devem ter cegado a criatura, e não sabe que ainda está vivo. Embora Kai não tenha desejo de morrer, ele sabe que seu corpo não vai durar muito mais tempo. No mínimo, ele está determinado a arrastar o Orc para baixo com ele. Como a besta tropeça perto da beira de um penhasco, Kai corta profundamente em seu peito, e os dois acabaram caindo em um rio. De alguma forma, Kai sobrevive à queda e usa sua faca para sair da água, embora sua energia espiritual ainda seja criticamente baixa. Percebendo que ele tem que se mover rápido se ele quiser permanecer vivo, ele percebe o cadáver do Orc deitado perto, desta vez claramente sem vida. Sem perder um momento, ele pega sua faca, corta o corpo do Orc e recupera sua pedra divina. Desde que bebeu a pedra divina, líquido pode ajudar a restaurar sua energia espiritual. Kai não perde tempo e ingere completamente. Como a energia espiritual começa a percorrer seu corpo, Kai já pode se recuperando, então ele se deita ao lado de uma árvore para descansar um pouco. Agora que ele finalmente tem um momento para refletir, bate nele. Isso é, na verdade, a primeira vez que ele consumiu uma pedra divina inteira. De agora em diante, a energia espiritual não será um problema. Ainda, a ferida profunda em seu ombro está sangrando muito, e ele tem certeza que vai morrer aqui de qualquer maneira. Em uma nota positiva, pelo menos, ele pode falecer assistindo a um pôr do sol tão bonito. De volta à aldeia, todos os soldados conseguiram voltar da batalha e estão se preparando para comemorar seu triunfo. Sobre os Orcs, no entanto, Manso não está sentindo a mesma alegria. Um de seus companheiros soldados percebe que ele está olhando para baixo e se aproxima dizendo que ele deveria apenas se animar. Então isso atinge Kai, não está lá. E é estranho, já que Manso e Kai quase nunca se separam. Após uma breve pausa, amanhece nele. Kai deve ter caído na batalha, mas, em vez de oferecer simpatia, o soldado diz friamente a Manso para seguir em frente, alegando que Kai não era nada além de peso morto de qualquer maneira. Kai fica inconsciente sob a árvore a noite toda. E, quando amanhece, ele acorda, chocado ao se encontrar ainda vivo, não apenas vivo, mas se sentindo mais forte do que nunca. Sua perna quebrada curou, e a ferida em seu ombro fechou completamente. Enquanto ele está aliviado com a forma como as coisas funcionaram, há também uma fusão persistente. Final, bebendo uma pedra divina não deveria ter sido suficiente para consertar ferimentos tão graves em apenas uma noite. Kai pode ter algo a ver com a parede atrás dele. Então ele se vira para verificar, e vê que é na verdade uma pedra coberta de inscrições
inscrições estranhas, ele tenta lê-los, mas há muitas vinhas bloqueando a visão, então ele decide usar sua magia de fogo para queimá-lo. O problema é, sua magia é muito mais poderosa do que costumava ser, e a explosão repentina envia Kai voando pelo vale. Enquanto ele se levanta, ele tem um vislumbre de seu reflexo na água, e fica surpreso ao ver uma crista divina agora gravada em seu rosto. Ele reconhece instantaneamente como a marca de um guardião, mas dentro de momentos, as marcas desaparecem, levando-o a acreditar que ele deve ter imaginado. Ele volta para a pedra, na esperança de finalmente ter uma visão clara das inscrições, mas a escrita está em uma linguagem que ele não consegue decifrar. Então ele decide desistir, e começou a voltar para a aldeia. Ele vê a face de um penhasco que parece escalável, então ele começa a agarrar as rochas para escapar, mas, de repente, sua crista divina reaparece, e ele, involuntariamente, quebra a rocha que ele estava agarrado. Ele cai de volta no vale, inicialmente assumindo que a rocha era frágil. Ainda quando ele agarra outra rocha, ele descobre que pode esmagar sem esforço este também. Ele imagina, a pedra divina deve ter dado a ele um grande aumento de poder, e Kai não poderia estar mais feliz com isso. Mas, assim como ele está comemorando, uma voz grita dizendo a ele para sair, e ele não vai ficar por aqui para ver quem ou o que era. Ele imediatamente começa a escalar o penhasco a toda velocidade. Quando ele chega ao topo, ele está surpreso com a facilidade com que ele inventou, e agora, ele está ainda mais emocionado com sua nova força, e ele estava um momento atrás ainda. Ele questiona se este é realmente o poder do divino. Proteja a crista divina, conhecido como a marca de um guardião. É dito ser um presente dos deuses da terra. Ainda Kai não se lembra de receber qualquer poder de um deus. Talvez tenha acontecido enquanto ele estava inconsciente. Mas até que ele saiba a história completa, provavelmente é melhor manter isso escondido dos outros aldeões por enquanto. Na aldeia, Manso acabou de preparar uma sepultura para Kai, mas naquele momento Kai aparece como se nada tivesse acontecido. Manso está muito feliz em ver Kai novamente, e a vida em grande parte retorna ao normal depois, com Kai retomando suas tarefas regulares. Desta vez, no entanto, ele se destaca notavelmente em seu trabalho. Ele só deveria arar uma pequena parte do campo, mas em nenhum momento ele arou toda a área, sem nem mesmo suar. Por um momento, Kai entra em pânico, temendo que sua crista divina pudesse ser visível, mas depois de verificar seu reflexo na água, ele confirma que seu segredo permanece seguro. A crista provavelmente só se manifesta quando ele exerce o máximo esforço, contanto que ele evite trabalhar demais. Ele deve ficar bem. Os outros notam que ele parece muito mais forte do que antes. Pergunte se algo aconteceu. Kai se esforça para inventar uma desculpa, então ele simplesmente confessa que ele consumiu a pedra divina do Orse que ele derrotou. Ouvindo isso, o grupo está atordoado. Soldados comuns como eles raramente têm a chance de beber uma pedra divina inteira. No entanto, desde que Kai foi gravemente ferido e quase morto, ele realmente não tinha outra opção. Na verdade, durante sua jornada de volta para a aldeia, ele acabou consumindo as pedras divinas de quase 10 horas. Ele encontrou no campo de batalha. Essa explicação faz todo sentido para que os outros finalmente entendam por que Kai se tornou um homem tão poderoso. Então até o elogia, parabenizando-o por conseguir voltar vivo. Enquanto isso, uma das mulheres da aldeia, Elsa, continua observando Kai por um tempo incomumente longo, levando seus amigos a começar a provocá-la sobre isso. Mais ou menos na mesma época na aldeia, Princesa José vai para o armazém para falar com o responsável. Ele a informa que todas as ofertas graves foram totalmente preparadas. Então, ela está livre para começar a limpeza do túmulo. Sempre que ela estiver pronta cedo na manhã seguinte, Kai já está treinando com sua magia de fogo. E não há dúvida, tornou-se mais poderoso do que antes. Mas como ele está no meio da prática, José se aproxima e exige uma explicação, dizendo que ele parece terrivelmente suspeito. Kai não tem escolha, mas para obedecer à ordem direta da princesa. Então ele explica tudo sobre sua habilidade de fogo para ela. Surpreendentemente, José não parece muito chocado. Como ela já está familiarizada com poderes semelhantes, tipicamente aqueles com habilidades vêm de famílias de elite ou são monges treinados, tornando Kai um tanto incomum, especialmente porque ele não mostra sinais de exaustão. Apesar de ter, provavelmente gastou uma grande quantidade de energia espiritual. José se lembra de um boato que Kai ganhou imensa força depois de consumir várias pedras divinas, sugerindo ele possui uma reserva maior de energia espiritual do que a maioria de José pede. Kai treine com ela, e ele não tem motivos para recusar. Pouco tempo depois, dois estão lutando com o treinamento de Spears. Embora Kai seja muito mais forte do que costumava ser, José, como guardião, não é alguém que ele pode facilmente oprimir sem exercer algum esforço. No entanto, ele não quer expor involuntariamente sua crista divina se ele empurrar com muita força. Então ele deve ter cuidado
soldado depois que o duelo terminar. Kai vai até o poço para buscar um pouco de água, genuinamente surpreso que ele foi capaz de completar o treinamento tão sem esforço, especialmente porque ele estava se segurando para evitar expor sua crista divina. Isso implica que seu verdadeiro poder é tão avassalador que até mesmo um portador do guardião como José não teria chance se ele liberasse toda a sua força. Bem naquele momento, José pede a ele para trazer um pouco de água também, então Kai rapidamente se apressa de volta para ela, enquanto ela está lavando o rosto. Ele aproveita a chance para perguntar se todos os portadores do guardião possuem o mesmo nível de força. José explica que ela está realmente entre os mais fracos, já que seu pai e irmão são muito mais fortes do que ela. Um guardião portadores, força depende da bênção que eles receber de sua terra Deus, mas eles também precisam treinar independentemente se eles querem ficar mais fortes. Quando se trata de treinamento, José fica muito atrás, estritamente falando. Ela não é obrigada a treinar, já que as mulheres nesta aldeia não devem lutar, mas como guardião, ela tem a responsabilidade de defender a aldeia na batalha, o que significa que ela deve ficar mais forte também, e o papel de ser um portador do guardião não é apenas sobre a vitória no campo de batalha, vai além disso. Kai está intrigado, mas assim que ele está prestes a pedir a ela para esclarecer, o sino da manhã toca para acordar. Já que José não tem permissão para estar aqui, ela precisa se apressar de volta para o castelo, antes que alguém a veja enquanto ela se prepara para sair. Kai rapidamente a interrompe com uma última pergunta. O que exatamente ela quis dizer quando disse: os guardiões têm um propósito, além de apenas vencer batalhas? Ela desenvolveu uma afeição por Kai e deseja esclarecer as coisas para ele, mas as regras proíbem. Ela o convida para se juntar a ela em seu túmulo mensal. Dever de limpeza, seu deus da terra, está consagrado na aldeia Edá. Então ela vai providenciar para que Kai a acompanhe, e uma vez que eles estão lá, ela será capaz de revelar tudo. Kai concorda em participar, e alguns dias depois, José parte para a aldeia junto com Kai e um punhado de soldados. Eles foram encarregados de proteger José caso algo dê errado, já que a área cai dentro do território do macaco. No entanto, os soldados acham um pouco estranho que de repente foram escolhidos para escoltar José, especialmente quando geralmente é outro esquadrão que lida com esse tipo de missão. Um soldado do esquadrão de Kai menciona ter ouvido um boato que José pediu especificamente para Kai se juntar a ela. É por isso que toda sua unidade foi puxado para esta tarefa. Ele se vira para Kai e pergunta se é verdade. Kai começa a responder, mas antes que ele possa terminar, Manso o interrompe dizendo aos outros para recuarem, porque absolutamente de jeito nenhum a princesa iria reconhecê-lo. Os outros acham difícil aceitar. Kai é amigo da princesa, mas eles continuam com inveja dele. No entanto, eventualmente eles chegaram à aldeia, e para espanto de Kai, não é nada mais do que um monte de ruínas. Anos atrás, monstros invadiram a aldeia, forçando os aldeões a abandoná-lo, mas a lápide permanece em pé, e como seguidores do Deus da Terra, eles ainda estão obrigados pelo dever de cuidar disso. Mesmo que esta aldeia seja terra, Deus ficou tão fraco que nada mais cresce no solo. Naquele momento, José se aproxima e diz: ela quer explorar a aldeia um pouco, então ela vai precisar de alguém para acompanhá-la. O homem instantaneamente se oferece para escoltar José, mas ela diz que prefere Kai vá com ela, em vez de ir. Então, Kai e José começam a caminhar pela aldeia, e quando chegam a um pequeno jardim de flores, José cai de joelhos e começa a rezar. Kai está curioso, quer perguntar o que ela está fazendo, mas ela insiste em silêncio completo e diz a ele para não falar. A aura vermelha de repente começa a sair do corpo de Oséias nas flores, e quando ela terminar, ela explica que estava simplesmente orando pela terra, graça de Deus para reunir aqui. Este é um trabalho que apenas guardiões, ligado a uma terra que Deus pode fazer, mas como esta aldeia foi abandonada, sua terra, o Espírito de Deus ficou muito fraco, que é parte da razão pela qual ela não é tão forte quanto seu irmão, ou o pai dela. Enquanto Leg Village prospera na produção de colheitas abundantes, devido à força de seu pai, José luta para sustentar até mesmo este pequeno jardim de flores. Com suas habilidades por causa disso, o pai de Oséias nunca relaxou em seu treinamento, sabendo que se ele se permitisse enfraquecer, poderia significar o fim para Leg Village inteiramente. Enquanto os deuses da terra concedem poder aos portadores dos guardiões, que o poder depende de quão forte o indivíduo é. Por isso que todos os portadores do guardião têm que treinar e beber uma tonelada de pedras divinas. Kai e José eventualmente se juntam ao resto do grupo, e é hora de limpar a lápide. Então todos
todos eles se aventuraram nas ruínas, enquanto alguns soldados permanecem para trás para vigiar. Enquanto Kai e José trabalham na limpeza da lápide, ele examina de perto e o reconhece como idêntico à pedra ele encontrou no vale, e quando ele toca a inscrição neste, todas as palavras são traduzidas automaticamente em sua cabeça. A inscrição menciona o nome do Deus da Terra, que esta lápide pertence a. Então Kai vai para o outro lado para ler mais, mas por algum motivo ele não consegue ler esta parte do texto. Ele é capaz de reconhecer certas palavras, como pacto e templo, mas eles não se juntam como uma frase completa. Então ele não consegue descobrir o que isso deveria significar. José vê Kai resmungando para si mesmo. Pergunta se algo está errado, olhos prestes a responder, mas então ele se distrai com o peito de José e rapidamente desvia o olhar escolhendo ficar em silêncio. Só então os soldados irromperam e alertar a todos que um grupo de macacos está se aproximando. Todo mundo corre para fora e começa a esconder o túmulo. No entanto, antes que eles possam escapar, os macacos chegam, então rapidamente ordena que Kai e Manso levem José em segurança para a aldeia, enquanto os outros ficam para trás para segurá-los. Enquanto Kai e os outros tentam escapar, 2 macacos bloqueiam seu caminho, levando Manso a dar um passo à frente para enfrentá-los. No entanto, um macaco pisa no jardim de flores que José alimentou incansavelmente. Enfurecido, José ataca, jurando matar a Bê, sua destruição. A princípio, o macaco hesita ao ver as marcas, mas como ela quase não tem experiência real de luta, suas mãos tremem de medo. O macaco rapidamente descobre que ela é uma novata e vai para matar apenas para Kai pular. E cortou um corte profundo em seu peito. Kai percebe o segundo macaco o grupo de Manso. Então ele pega o machado, deitado no chão, e balança, cortando o macaco no ombro. Ele então pula no ar e crava a lâmina direto em sua cabeça. Todo mundo é surpreso que Kai conseguiu derrotar os macacos com tanta facilidade, mas José está particularmente abalado que ela teve um vislumbre do portador do guardião, marcas no rosto de Kai. Depois de voltar para a aldeia de Leg, José é repreendido por Olha. Ficou furioso depois de ouvir sobre ela. Oasis se matando em batalha, ele grita que esta é precisamente a razão. Ele desaprova sua luta ao lado dos soldados. No entanto, o chefe da aldeia intervém para acalmá-lo. O que mais importa é que José está ileso, mas, por enquanto, eles devem se concentrar em aumentar as patrulhas ao redor da área, especialmente com a chegada do inspetor se aproximando. Logo, Alia concorda e sai para notificar os soldados sobre o cronograma de patrulha atualizado. Uma vez que ele se foi, Josi se vira para o pai. Pede desculpas por todos os problemas que ele causou, mas Moloch não está chateado. Ele já foi informado sobre tudo o que aconteceu, incluindo como Kai derrubou 2 macacos sozinho, então agora ele está ansioso para ver o que Kai fará a seguir. Enquanto isso, Kai está ocupado cuidando de algumas tarefas. Quando alguns de seus amigos o agarram, eles estão dando a ele um tempo difícil, porque desde a expedição para comer uma aldeia, as pessoas têm chamado Kai de herói por resgatar José. Em cima disso, há até rumores de que Kai e José cresceu muito perto durante seu tempo lá fora. Algumas das meninas percebem o acontecendo e assumir que os meninos estão apenas brincando como de costume, mas Elsa não consegue desviar o olhar de Kai. Os outros percebem isso e ela deve realmente ter sentimento por ele. Eles começam a provocá-la, brincando que se ela não fizer um movimento logo, outra pessoa pode aparecer e levar Kai para si. Alguns minutos depois, José vai até Kai e pergunta se eles podem falar sozinhos. Mesmo que ele não tenha ideia do que ela quer, Kai concorda. E os dois vão para um beco próximo para conversar. Começar José, certifique-se de agradecer adequadamente a Kai por resgatar sua vida durante o incidente, mas ela também traz outra coisa. Ela poderia ter jurado, ela viu uma crista divina no rosto de Kai quando ele estava lutando contra aqueles macacos. Agora, depois de estudá-lo de perto, ele tem certeza que deve ter sido a imaginação dela. Afinal, quais são as chances que Kai acabou de se tornar um portador do guardião? Do nada, sua derrota na batalha a fez perceber o quão fraca ela realmente é. É por isso que ela decidiu se dedicar totalmente ao treinamento para se tornar mais forte, e ela espera que Kai comece a se juntar a ela todas as manhãs. De agora em diante, Kai não está emocionado sobre ser arrastado para a rotina de treinamento de Oséias, mas ele não consegue recusá-la, então ele relutantemente concorda em treinar com ela todas as manhãs. Enquanto isso, os amigos de Kai o espionam secretamente atrás de uma árvore o tempo todo. Eles não têm ideia do que ele e José estão discutindo, mas eles são todos incrivelmente ciumentos. Kai passa um tempo com ela. Mais tarde, Kai segue sua rotina usual. Começa a dividir lenha quando Elsa se aproxima inesperadamente, carregando uma tigela de água. Kai olha para cima e pergunta se ela trouxe para ele. Elsa acena explicando, ela imaginou que ele poderia precisar de uma bebida depois de trabalhar tanto sob o sol. Kai agradece a ela por cuidar dele. Naquele momento, um dos amigos de Elsa se aproxima
cima, pede que ela se apresse. Como eles ainda têm tarefas para completar, Kai assume que ela estava simplesmente sendo gentil, mas Manso vê através das intenções de Elsa e observa para Kai que ele é um cara atunado. Certo, então Kai pega o som de um pássaro incomum chamada à distância, e isso lembra daquele do vale, embora ele não consiga descobrir por que está acontecendo aqui. Naquela mesma noite, Kai tenta adormecer, mas o grito persistente do pássaro continua alcançando seus ouvidos. Eventualmente ele desiste, sai da cama, decide rastreá-lo. Uma enorme parede circunda a aldeia, mas com a força atual de Kai, ele salta sem esforço sobre ele em um único salto. Ele então corre todo o caminho de volta para o vale, onde tudo começou. Quando ele chegou à árvore, ele percebe a pedra mais uma vez. Agora que ele entende que é a lápide de um deus, ele tenta ler, mas por algum motivo ele ainda não pode. Mesmo assim, ele expressa sua gratidão ao deus por salvá-lo e passa o resto da noite limpando cuidadosamente a pedra. Antes que ele saia, ele coloca uma pequena oferta na frente dela, mas no caminho de volta, ele começa a sentir um pouco de fome, então ele bebe do rio e pega algumas frutas de uma árvore próxima. Ele está surpreso com a quantidade de comida que a floresta fornece, que o faz desejar poder realmente viver aqui, e então ele teve uma ideia. Ele poderia apenas construir uma casa para si mesmo. Bem neste lugar, no entanto, construir uma casa significa que ele vai precisar de madeira, então ele escala um penhasco próximo até ver uma árvore resistente perfeita para cortar, mas agora que ele está parado bem na frente dele, ele percebe que não tem ideia de como realmente cortá-lo. Ele tem sua adaga, mas isso é muito pequeno para lidar com uma árvore tão grossa. Pensando rapidamente, Kai decide usar sua magia de fogo, aumentando sua intensidade até que se transforme em uma lâmina ardente ao redor de sua mão. Infelizmente, já que a árvore é feita de madeira, sua barra de fogo acidentalmente acende a floresta circundante. Felizmente, ele consegue apagar as chamas antes de se espalharem muito, mas ele ainda precisa descobrir como derrubar essa árvore. Se ele pudesse invocar fogo do nada, certamente ele poderia inventar uma maneira de dar madeira. Só então, uma memória de sua vida passada surge em sua mente, e de repente, Kai lembra tudo sobre estruturas moleculares. Ele percebe que para cortar a árvore, tudo o que ele precisa fazer é romper os laços entre suas moléculas, pressionando a palma da mão contra a árvore. Ele se concentra em canalizar sua energia espiritual de uma nova maneira, moldando-o em uma força que poderia cortar direto através da árvore, muito tronco ainda antes que ele possa aperfeiçoar a técnica. Ele ouve um som vindo da direção do vale. Curioso, ele escolhe investigar. Olhando mais de perto a árvore, notamos que Kai de fato conseguiu cortar parte das moléculas da árvore. Ao chegar ao vale, Kai vê o que parece ser um grupo de crianças usando algum tipo de equipamento de escalada, preparando-se para descer ao vale, incerto de seus motivos, mas sabendo que é sua responsabilidade guardar o vale, Kai entra em ação, totalmente pronto a colocar algum sentido em alguns deles. Para seu choque, quando ele dá uma olhada melhor, ele percebe que não são crianças, eles são pessoas baixas. Seu líder avança e se apresenta como Porek, quem é o chefe do povo Kora. Kai não tem conhecimento dos Kora antes deste momento, e ele acha estranho que seu líder fale a linguagem humana com tanta fluência. Orek continua explicando que ele e seu povo costumam negociar mercadorias ou mercadores humanos, e parece que os humanos mantêm seus bens em alto padrão. Orek deseja se desculpar por ter chegado aqui sem pedir permissão. Primeiro, ele esclarece que eles vieram para honrar um pacto antigo feito com o Deus do Grande Vale, que mora neste lugar. Com base no que eles entendem, Deus do Vale assume a forma de um humano. Por causa disso, eles estão convencidos de que Kai deve ser o Deus do Vale. Orek continua explicando que os Koros viveram silenciosamente nesta floresta por gerações enquanto adoravam os deuses da terra, mas alguns dias atrás, os porcos os atacaram. Em uma tentativa de tomar sua terra a Deus, os koalas são muito fracos, então eles não tinham chance de ganhar e foram forçados a fugir de casa. Porish fala com Kai, chamando-o de um antigo deus da arbitragem, e implora por sua ajuda em retomar sua terra natal. Kai luta para dar sentido a tudo, mas antes de mais nada, ele precisa entender o que é um deus da arbitragem. Porik elabora que, de acordo com as lendas, um deus de arbitragem é um ser que concedeu o poder de toda a criação para salvaguardar as criaturas da floresta, mas Kai permanece cético, achando difícil aceitar que a lenda poderia estar se referindo a ele. Só então um dos anões diz que não acredita que Kai seja um deus da arbitragem, porque as lendas dizem: um deus da arbitragem deve ser um guerreiro feroz, pune aqueles que perturbam a paz de sua terra, e Kai não parece nem um pouco feroz. No entanto, Porit diz: ele é absolutamente
certo de que Kai é o deus da arbitragem, porque ele pode ver claro como o dia, anos atrás, Boric uma vez incorreu na ira do deus do vale, entrando neste vale sem permissão, e como punição, o deus do vale tirou os 2 olhos. No entanto, em troca, Boric foi concedido o poder de perceber a energia espiritual, cercando-o, e, quando ele observa Kai, ele pode ver claramente a essência do deus do vale, correndo dentro dele. Ele insiste. É prova inegável que Kai foi abençoado pelo vale do deus. Proteção. Não só isso, eles já apresentaram um sacrifício, então agora Kai não tem escolha a não ser ajudá-los. Kai fica confuso com a menção de um sacrifício, então por que explique hoje cedo, ele sacrificou sua neta, Arua, para o vale. Kai entra em pânico e pede-lhes que lhe mostrem onde deixaram Arua, então eles o levam para a corda, que Arua costumava descer ao vale, mas aquela corda quebrou ontem, então ela provavelmente caiu para sua desgraça. Kai salta para o vale e descobre o corpo de Arua deitado no fundo. Milagrosamente ela ainda está viva, mas a perda severa de sangue significa que o tempo está se esgotando, lembrando como suas próprias feridas curaram misteriosamente. Quando ele chegou aqui, Kai tenta replicar o processo usando magia. Ele se concentra em imaginar seus ferimentos se curando. Enquanto ele se concentra, ele pode de alguma forma perceber o próprio tecido dos tecidos de Arua, permitindo-lhe atingir cada célula danificada, canalizando sua magia. Ele trabalha para restaurar sua carne ferida. Com este novo entendimento, Kai fecha com sucesso as feridas de Arua. Kai está genuinamente surpreso que realmente funcionou. No entanto, parece Oru precisará de algum tempo para se recuperar, antes que ela possa ficar de pé novamente. Enquanto isso, Kai percebe uma perturbação na borda do vale, e percebe que os orcs lançaram um ataque. Os couros estão quase indefesos contra os enormes orcs, deixando-os com pouco possam fazer, mas de repente Kai aparece, salvando-os, dirigindo sua lâmina através de um dos baús de orc. Enquanto ele estava fora, vários couros já haviam sido mortos, e o responsável é o líder orc. O líder orc mostra sua crista divina, tentando assustar Kai ainda. Seu cutelo permanece encharcado no sangue dos couros massacrados. Por causa disso, Kai se recusa a recuar, não até que ele tenha sua vingança. E ele não é o único cheio de raiva. Como ele ouve uma voz começa em sua cabeça, instando-o a massacrar o orc, e encheu seu coração de terror. Antes do seu fim, Kai entende que a voz pertence ao deus do vale, e como guardião do deus do vale, ele está pronto para cumprir seu comando. No entanto, antes que Kai possa começar a luta, Oryx se aproxima e se oferece para se juntar a ele. Ele pode não ser tão forte quanto Kai, mas, como um guardião, ele é mais do que capaz em batalha. Kai é grato pelo backup. Vai tornar as coisas muito mais simples. Para garantir que os orcs entendam exatamente o que eles estão dando, Kai se vira para eles e ativa sua própria crista divina. Os olhares presunçosos nos rostos dos orcs desaparecem. Como os orcs perceber que eles estão agora contra 2 guardião portadores ainda, seu líder ordena que eles ataquem de qualquer maneira. Os orcs correm para frente, e Kai rapidamente corta os 2. Um tenta emboscar Kai enquanto ele está distraído, mas Porik entra correndo e o derruba para protegê-lo. Kai acena com a cabeça em gratidão. Embora Porik admita que só pode lidar com os inimigos mais fracos, com isso ele diz a Kai, ele terá que enfrentar o portador do Orc Guardian sozinho. Kai pega um cutelo e começa a se aproximar do último orc. O orc, sentindo sua desgraça, tenta implorar por misericórdia. Este pode falar a língua humana e diz a Kai que não há necessidade de conflito. Como o orc pretendia apenas atingir os nus, afirma que não tinha intenção de ofender Kai. Em circunstâncias normais, Kai não ficaria tão furioso. Mas os orcs não apenas massacraram numerosos couros, eles cometeram essa atrocidade dentro do próprio vale de Kai, vendo a energia divina azul irradiando de Kai. O orc começa a implorar por sua vida, mas Kai não sente pena dele. O orc lança um ataque desesperado em uma tentativa de sobreviver, mas Kai corta seu braço com sua lâmina de energia e dirige a arma através do peito do orc para extrair sua pedra divina. Assistindo isso se desdobrar, Boric fica mais convencido do que nunca que Kai realmente é o deus da arbitragem, a mesma divindade que uma vez tirou seus olhos, um deus que protegeu o mundo desde antes da era dos deuses. Pela primeira vez, Kai tirou a vida de um guardião, e Boric revela que consumir a pedra divina de um guardião permite adquirir as habilidades dos caídos. Guardião, ao contrário de uma pedra divina comum, este é muito mais poderoso. Significado: deve conceder a Kai um aumento significativo na força. Kai divide a pedra divina em 2 pedaços. Ainda antes de beber sua parte, ele oferece parte para Porik. Porik pergunta se Kai tem certeza de dar a ele uma porção, mas Kai insiste que Porik merece. Depois de ajudá-lo na batalha contra os orcs, depois de um momento, Porik aceita o presente e expressa sua gratidão pela bondade de Kai. Depois de beber a pedra divina, Porik imediatamente cai de joelhos, pego de surpresa
surpresa, pela intensa potência do Guardian, poder do portador muito mais forte do que ele esperava. No início Kai parece não atado, mas momentos depois ele cai no chão de dor. O coro rapidamente se reuniu em torno dele preocupado, perguntando se ele está bem. Kai os tranquiliza, dizendo que ele só precisa de algum tempo para se recuperar, e então ele faz o seu caminho de volta para o vale, avisando-os para manter distância por enquanto. Enquanto Kai está descansando, um pesadelo de sua infância assombra seu sono. Neste mundo, sua primeira aldeia foi incendiado por um bando de guerrilheiros, deixando-o sem escolha, mas para escapar e encontrar abrigo na vila de Leg. Quando o amanhecer, Kai acorda e é surpreso ao ver que ele foi coberto com um cobertor, mas o que o choca ainda mais, está descobrindo Haru deitado ao lado dele. Ele entra em pânico e exige saber o que Haru está fazendo. Então ela diz a ele que ela só queria impedi-lo pegar um resfriado, por isso que ela ficou perto para mantê-lo aquecido. Embora Kai a tenha salvado, ela o lembra que ela ainda foi enviada aqui como uma oferta e por causa disso, ela promete dedicar sua vida a servi-lo o melhor que ela pode. Kai responde que ele não precisa de um servo e a exorta a voltar para casa, mas Haru insiste que ela não pode, de acordo com o que seu avô disse a ela, se ela deixar de cumprir seu dever como oferta, um terrível entulho cairá sobre todos eles, então ela não pode sair. Kai continua tentando persuadi-la a voltar para casa, mas então ele percebe que o sol nasceu, o que significa que ele precisa se apressar de volta para Leg Village. Antes que alguém descubra que ele se foi, rapidamente escalou o lado do vale, apenas para se surpreender quando ele encontra o resto do refrão, ainda esperando por ele. Ele esperava que eles tivessem saído agora, mas como Porak explica, enquanto seu grato Kai os salvou dos orcs, eles não têm para onde ir. Com sua antiga aldeia destruída, eles esperavam que Kai permitisse que eles ficassem aqui e se dedicam a servi-lo. Kai não pode ajudar, mas sinto alguma simpatia por sua situação, então ele relutantemente concorda para deixá-lo se estabelecer na terra ao redor do vale. Mas ele deixa uma coisa muito clara: eles são absolutamente proibidos de entrar no vale sem sua permissão direta. Assim como ele está se preparando para retornar à aldeia, Porak o impede de dizer algo crucial. Ele precisa compartilhar antes que Kai o deixe, não muito depois de Kai voltar para a aldeia, apenas para enfrentar imediatamente um José irritado. Ele está atrasado para o treinamento matinal usual e ela não está feliz com isso. Quando ela exige saber onde ele esteve, Kai não pode admitir exatamente que ele estava no vale, então ele se contenta com a simples desculpa de ter dormido demais. Pouco tempo depois, o chefe vem até alguns amigos de Kai e pergunta se eles têm alguma ideia de onde ele pode estar. Enzo responde que Kai recebeu o dever de armazém hoje, então ele deve estar em algum lugar perto do castelo. Quando Vezin finalmente o rastreia, ele imediatamente desafia Kai para um duelo. Depois de ouvir sobre o desempenho impressionante de Kai enquanto defendia José, Vezin está ansioso para testemunhar a força de Kai em primeira mão, mas ele garante a Kai que é apenas uma luta amigável, então não há necessidade de se preocupar com alguém sendo morto. Kai se sente aliviado, sabendo que isso não é uma luta até a morte, mas depois do que Porak disse a ele, ele percebe que precisará ser cauteloso. Porak o aconselhou a manter o fato de que ele é um guardião, portador de um segredo por enquanto, já que ele só recentemente ganhou esse poder. Ele é vulnerável e pode ser facilmente visado antes que ele aprenda a controlá-lo totalmente. É por isso que Kai deve se cercar de manter sua crista divina escondido, não importa o que. Então Kai sabe que ele tem que se conter durante a luta com Vezan. Mesmo que Vezan seja o mais fraco, ele é o primeiro a atacar, levando Kai a pular de lado e evitou cada golpe recebido. No entanto, conforme a batalha esquenta, Kai começa a ficar muito animado, fazendo com que sua crista divina aparecesse. Ele rapidamente se recompõe e consegue suprimi-lo, fazendo a crista desaparecer, mas com o duelo ainda em andamento, Kai empurra para frente e acerta Vezin com sua lança. Infelizmente, a durabilidade do Vezin é tão extrema que quando Kai bate nele, a lança se encaixa ao meio, deixando Kai sem escolha a não ser lutar de mãos vazias. Seu crédito, Kai se recusa a recuar, mas essa determinação o leva a ficar brutalmente. Chutou para longe, o impacto o nocauteia, deixando-o ofegante e incapaz de continuar. Felizmente para Kai, Vezin parece contente com a forma como a luta acabou e não pressiona mais. Ele estende a mão para ajudar Kai a se levantar. Tendo gostado dele, ele declara que a partir de amanhã, ele se encarregará pessoalmente do treinamento. Kai não está exatamente entusiasmado com a ideia, mas ele sabe que não pode recusar uma oferta do chefe. José está impressionado. Kai conseguiu se manter tão bem contra o pai dela, mas Alia não compartilha o mesmo sentimento. Ainda, vendo Kai como nada mais do que um plebeu comum, entretanto José já está apanhado, pensando em seu próximo treinamento junto. Uma vez
eis que Vezin sai de Monzo, e o resto dos amigos de Kai vem ver como ele está, e depois de ter certeza de que ele está bem, eles caíram na gargalhada. Desde que ele acabou treinando com Vezin, com José e Vezin, constantemente puxando-o em todas as direções, Kai não teve a chance de deixar a aldeia por algum tempo, mas esta noite ele finalmente tem a chance de escapar. Kai volta para o vale, sentindo-se animado para voltar, mas então ele percebe uma casa e imediatamente fica chateado, pensando que os koalas se mudaram, mesmo depois de avisá-los que a área estava fora dos limites, mas quando ele vai investigar, ele descobre que era apenas Aru. Embora Kai proibiu os koalas de entrar no vale, Aru nunca tinha realmente saído. Em cima disso, ela estava se preparando para o retorno de Kai, e até traz um prato de comida que ela parou só para ele. Kai estava prestes a dizer a ela para sair, mas então ele vê a comida que ela preparou, e de repente ele não tem mais objeções a Arwa. No vale, Arwa pergunta se ele gosta da refeição que ela fez, e Kai responde dizendo: é delicioso. No entanto, além de apenas o sabor, esta é a maior parte. Ele já teve a chance de desfrutar, ele quase se encontra, desejando que ele pudesse permanecer aqui indefinidamente, desde as porções que ele recebe de volta na aldeia são normalmente muito pequenos. No dia seguinte, Kai fica surpreso porque, quando ele vai para o buffet para pegar sua refeição diária, ele entregou uma porção bastante generosa. A mulher explica que está dando a ele extra porque ele tem se esforçado muito recentemente. Kai aprecia a comida adicional, mas seus amigos ficaram com inveja e pergunta que ele é o único recebendo tratamento especial. Em resposta, ela aponta que eles estiveram relaxando o dia todo, então se eles querem porções maiores, eles precisarão começar a trabalhar mais para isso. Enquanto isso, do outro lado do buffet, Elsa está ocupada servindo outros aldeões, mas ela está tão distraída olhando para Kai que ela acaba empilhando muita comida no prato desse cara. Agora ela tem que tentar convencê-lo a dar porção extra de volta. Nos próximos dias, Kai persiste com seu ritual noturno de escorregar para fora da aldeia para monitorar o vale. Enquanto lá, ele escolhe ajudar Aru na construção de uma casa. No entanto, completá-lo em um único dia é impossível. Então ele começa cortando uma árvore usando sua lâmina de energia. Na manhã seguinte, ele voltou para a aldeia e passa o dia treinando com José. Então naquela noite, ele volta para o vale para continuar construindo. Ele se acostuma a ir e vir, sem ninguém notar, e ele realmente gosta da vida em ambas as aldeias. Um dia, Kai e seus companheiros são atribuídos a tarefa de realocar uma pedra enorme para abrir espaço para novos campos. Apesar de seus esforços coletivos, eles são incapazes de movê-lo mesmo ligeiramente. Percebendo sua luta, Vezin dá um passo à frente para dar uma mão. Por enquanto, todos abrem caminho para ele, e Vezin agarra a pedra, movendo-o com todas as suas forças. Mesmo para alguém com a imensa força de Vezin, uma pedra desse tamanho não é uma tarefa fácil, mas depois de alguns momentos de esforço, ele finalmente reza a enorme rocha livre da terra, e até consegue levantá-lo acima de sua cabeça. Com o obstáculo removido, a terra agora está livre para a agricultura, e este novo trecho de solo fértil significa que a aldeia de Leg prosperará como nunca antes. Vendo este, Vezin não pode deixar de se sentir satisfeito. Assistindo Vezin naquele estado, inspira Kai a se esforçar para se tornar um grande guardião, portador como ele. Então naquela noite, enquanto ele está no vale, Kai começa a praticar com seus poderes e tenta fazer uma flor desabrochar, mas independentemente de quanta energia ele canaliza para ele, a flor se recusa a reagir. Embora Kai esteja fisicamente forte agora, ainda há muito que ele tem que aprender antes que ele possa realmente se considerar um guardião legítimo. Na manhã seguinte, Kai retorna à aldeia, e normalmente ninguém acorda tão cedo de manhã, mas hoje Kai encontra Elsa nos campos de flores. Ele pergunta por que ela acordou tão cedo, e ela explica que ela só quer admirar as flores enquanto eles estão em flor. Eu realmente nunca notei as flores muito antes, mas até ele tem que reconhecer o quão adoráveis eles parecem. Elsa menciona que essas flores lembrá-la dos de sua aldeia de infância, o lugar onde os dois cresceram. Kai parece intrigado com seu comentário, então Elsa continua ficando como mesmo enquanto sua aldeia queimava, eles ainda fizeram um esforço para salvar as flores. Leva Kai um momento, mas ele logo se lembra que Elsa também era de sua aldeia original. Elsa está chateada. Kai não conseguiu reconhecê-la baixa, dado que ela estava ao seu lado quando sua aldeia foi destruída. Kai comenta que ele era muito jovem na época, tantas de suas memórias permanecem obscuras. Kai pode não ter notado Elsa, mas ela certamente o tem observado, e ela acha isso notável, que ele conseguiu ganhar a atenção de Vezin. Ainda, Kai explica a ela que ainda tem muito a melhorar. Como ele se considera fraco em comparação com Vezin, ele tem muito a aprender se ele espera ficar mais forte, já que esse é
é o único caminho para sua sobrevivência, Elsa se lembra de Kai dizendo exatamente essas palavras. No dia em que sua aldeia foi engolfada em chamas, mas a memória de Kai ainda está um pouco nebulosa, então ela começa a contar o que aconteceu. Como todos os aldeões estavam tentando fugir, um gorila de repente os emboscou, e já que nenhum deles tinha habilidades de combate, eles estavam basicamente desamparados e à beira de ser massacrados. Mas sem hesitação, Kai, sem cobrar, direto para o gorila, e agarrou sua perna. Naturalmente, Kai era muito fraco para infligir qualquer dano real no gorila, mas sua coragem deu a Vesan apenas tempo suficiente para aparecer e salvá-los. Enquanto Kai se sentia aliviado por Vesan ter resgatado todos, ele também não pôde deixar de se sentir frustrado com pouco ele faz de contribuir. Então ele fez uma promessa para fazer o que fosse preciso para se tornar mais forte. Então, novamente, esse juramento pode não ter muito peso, considerando que ele tinha esquecido tudo sobre isso. Elsa compartilha com ele que tem um significado profundo para ela, como naquele dia, mesmo que não parecesse tão, Kai resgatou todos os aldeões. Em sua opinião, ele permanecerá para sempre um verdadeiro herói. Enquanto isso, nas profundezas da floresta, uma batalha feroz está acontecendo entre os gorilas e os orcs, com o orc geral dominando completamente a luta. Mesmo os portadores do Gorilla Guardian não eram páreo para ele, e foram instantaneamente decapitados. Com isso, os orcs declararam vitória sobre os gorilas, reivindicando este território como seu, e agora seus olhos estão voltados para o Vale de Kai. No entanto, neste momento, Kai permanece completamente alheio ao perigo que se aproxima. O vale permanece inalterado. Então Kai volta para a aldeia, e na manhã seguinte, ele é designado para o dever de armazém. Enquanto ele está trabalhando, ele vê um grão de trigo no chão e começa a pensar se ele poderia usá-lo para fazer bolinhos de arroz, já que ele está ansioso para experimentá-los. Naquele momento, Elsa se aproxima dele, tendo ouvido Kai mencionar bolinhos de arroz, e ela pergunta se ele pode descrever o que eles são. Kai não tem certeza de como explicar isso, mas ele acredita eles deveriam ser incrivelmente deliciosos, mesmo que ele nunca tenha tido. Pouco depois que Manso entra e repreende Kai, dizendo a ele para parar de falar com Elsa e voltar ao trabalho, já que ainda há muitos sacos para mover. Eu rapidamente me desculpo, continuo carregando as malas. Enquanto Vezin pede a todos que acelerem e esconder os sacos de comida no porão, antes que o inspetor chegue. Al-Ha caminha até Vezin e pergunta se esconder a comida do inspetor é realmente necessário. Mas Vezin explica que, com o suprimento de comida da aldeia acabando, falhando em esconder um pouco disso, significaria rações menores para os aldeões. Alia não parece incomodado. Afinal, um pouco de fome nunca matou ninguém, mas Vezin realmente se importa com seu povo e se recusa a deixar alguém passar fome sob sua liderança. Kai e seus amigos não sabem a história completa, mas eles ouviram que um inspetor das planícies centrais está a caminho e eles precisam esconder um pouco de sua comida antes que ele chegue e leve tudo. Eles também ouviram que este inspetor é um guardião portador ainda mais forte que Vezin, mas ao contrário de Vezin, ele não usa seu poder para nada honroso. Algumas horas se passam, o inspetor aparece solicitando que o portão seja aberto, enquanto Vezin dá um passo à frente para cumprimentá-lo. A primeira reação do inspetor é resmungar sobre quantos humanos Demi estão por perto, explicando que ele foi atacado por um grupo de gorilas. Em seu caminho aqui, ele afirma que havia cerca de 10 deles, mas ele foi capaz de afastá-los sozinho. Então ele está bem. Josie acha isso impressionante. Depois de tudo, é preciso força real para lidar com 10 gorilas sozinho. Mas quando ela finalmente o conhece, ela está muito menos impressionada. Gandalf é apenas um guincho, e seu primeiro ato é menosprezar José, chamando-a de mulher frágil. Ele não para por aí. Ele também zomba de Al, acusando-o de ser incompetente por não conseguir eliminar os humanos Demi na região. Nenhum deles se atreve a discutir de volta. Momentos depois, outro homem passa pelo portão da aldeia, levando o Vezin a perguntar se ele está com o partido de Gandel, mas esse não é o caso. Estranho se apresenta como nada, explicando que ele foi despachado pelo mosteiro de Marte. Ele simplesmente seguiu o mesmo caminho que Gandalf. É por isso que eles apareceram ao mesmo tempo. Gandalf começa a examinar o armazém da aldeia, e sua expressão escurece. Há quase nenhum grão dentro. Como coletor de impostos, ele tem imensa satisfação em apertar cada pedaço de pequenas aldeias. Então ele se vira para Vezin e exige saber se esta quantidade lamentável é realmente todo o grão. A aldeia salvou. Vezin insiste que ele nunca pensaria em esconder qualquer parte de sua colheita, e
garante a Gandalf que o que ele vê é tudo o que eles têm. Ele oferece uma desculpa, alegando que o tempo tem estado ruim ultimamente, que arruinou suas safras recentes. No entanto, Gandalf opta por usar o clima como uma desculpa conveniente. Permanecer na aldeia por um tempo, claramente porque ele está se sentindo desconfiado. Vezin não tem opção a não ser concordar com o pedido de Gandalf, mesmo que isso signifique essencialmente que eles ficarão presos, pagando a conta por todas as demandas extravagantes de Gandalf. José não está feliz com isso, mas Vezin lembra que não há nada que eles possam fazer. Gandalf é um instrutor oficial, e opor-se a ele é o mesmo que desafiar o rei. Mais tarde naquele dia, Kai está passando pela aldeia, quando ele percebe Nada ajoelhado perto de um dos túmulos, cuidando cuidadosamente dele. Kai agradece por cuidar do enterro locais, mas Nada simplesmente responde que é seu dever como monge. Ele então menciona que ouviu as histórias sobre Kai, como ele ganhou uma força incrível depois de consumir uma grande quantidade de pedras divinas. Nada revela que a mesma coisa aconteceu com ele durante seu treinamento no mosteiro, onde ele era obrigado a comer grandes quantidades de Deus, pedras que finalmente o tornaram muito mais forte. Kai mostra interesse e questiona Nada sobre se sua força corresponde à dos guardiões. Nada revela sua crista divina como evidência de seu poder. Isso deixa Kai ainda mais surpreso. Como ele não tinha percebido, Nada era um guardião. No entanto, Nada esclarece que isso não é verdade. Enquanto ele possui uma crista divina, ele nunca realmente obteve proteção divina. Kai fica surpreso sem saber que alguém poderia adquirir uma crista divina sem a bênção de Deus. Mas Nada explica que através de treinamento intenso e atingindo um nível alto suficiente de força, possível despertar uma crista divina naturalmente. Enquanto Kai e Nada continuam sua conversa, Gandalf está sentado no castelo, apresentado com um banquete, mas ele permanece insatisfeito. Seu servidor pede desculpas, explicando que este é o melhor que eles podem preparar, dados seus suprimentos limitados. No entanto, Gandalf descarta suas preocupações e insiste em receber mais, mesmo que isso signifique que alguns aldeões passem fome. Por causa das demandas egoístas de Gandalf, as porções para os aldeões foram drasticamente reduzidas, deixando-os frustrados. Eles anseiam pelo dia em que ele retornar a tal para que possam retomar suas refeições normais, mas não há nada que eles possam fazer para fazê-lo sair. Enquanto isso, dentro do quarto de Vezin, Nada está discutindo com ele sobre questão importante. Um grande grupo de orcs foi localizado, e este grupo é maior do que o normal. Tem olha preocupado. Poderia ser o começo de uma invasão. Nada o tranquiliza, que não há necessidade de se preocupar com uma escala real invasão, já que o grupo não é grande o suficiente para ameaçar todo o reino humano, mas ainda representa um grande perigo. Por causa disso, Nada quer ir atrás dos orcs. No entanto, ele admite que não está familiarizado com a região, então ele pergunta se Vezin poderia fornecer alguma ajuda. Vezin entende a situação e concorda para providenciar para que algumas pessoas acompanhem Nada em sua missão de rastrear os orcs. Naquela noite, Kai retorna ao vale, trazendo algumas notícias infelizes para Arua. Ele foi selecionado para se juntar ao esquadrão, ajudando Nada a caçar os orcs. Tem vagado pela área, que significa que ele não será capaz de voltar para ela até que a missão esteja completa. Enquanto Aru entende, ela não pode deixar de temer que se Kai sair, ele pode nunca conseguir voltar para o vale. Ainda Kai a tranquiliza, não importa, ele vai voltar, afinal, como o guardião deste vale. Protegê-lo é sua responsabilidade. Eu então sai do vale para se encontrar com Porek. Ele diz a ele que ele estará rastreando um bando de orcs que apareceram nas proximidades, e Porek se especula. Eles podem estar procurando por aqueles Kai tirou alguns dias antes. Kai concorda que é uma possibilidade, mas ele não está muito preocupado. Ele está pronto para lidar com o que quer que os orcs tragam em seu caminho. Na manhã seguinte, enquanto Gandalf continua a relaxar, um esquadrão é enviado para perseguir os orcs, que Nada está curando. Alia e Vezin observam o grupo enquanto saem. Embora Alia sinta, não foi a melhor decisão para designar José para esta missão. Em circunstâncias normais, Vezin teria escolhido Alia, mas ele agora tem que lidar com os gorilas que supostamente atacou Gandalf em sua jornada aqui. Em cima disso, Kai está acompanhando ela, e como Vezin tem fé nele, ele está confiante de que José ficará bem. Naquele momento, Elsa sai correndo do portão, ansioso para dar algo a Kai. Ela tentou ao máximo recriar os bolinhos de arroz Kai mencionado usando trigo, e ela quer que ele os prove. Kai expressa sua gratidão pelo gesto gentil, e estranhamente só de olhar para os bolinhos de arroz faz pensar em sua mãe. Mesmo que ele tenha sido órfão a vida toda, neste mundo então Manso chama Kai, incitando-o a se mexer. Então Kai agradece Elsa mais uma vez, e enfia as bolas de trigo em sua camisa para guardar para mais tarde. O grupo então sai, e depois de viajar por um tempo, eles se deparam com uma cena horrível. Existem dezenas de macacos mortos e orcs espalhados por todo lugar, e Nada acredita que os orcs que eles estão perseguindo
fugindo, deve ter brigado com os gorilas. No entanto, há muito mais cadáveres de macacos do que orques. Mas parece que os orques venceram a batalha, mas Kai não tem ideia de que os orques fariam algo assim. José menciona a Kai que eles podem estar atrás da mesma coisa que nada, desde que ela ouviu parte de sua conversa com o vizinho Yalha na noite anterior, embora ela não tenha pego tudo. Só então nada se aproxima, e como Kai e José estão curiosos, ele decide explicar. Ele revela que está aqui por causa de uma profecia antiga. A profecia fala de um Deus poderoso, destinado a emergir nessas terras. A missão de Nada é localizar este Deus e sua lápide, antes que qualquer outra pessoa possa aproveitá-lo. Lenda afirma que qualquer raça que garanta o Deus ganhará um poder inimaginável. Então ele absolutamente não pode deixar os humanos Demi chegarem a ele. Primeiro, Kai questiona que tipo de Deus eles estão lidando, levando Nada a explicar. É um espírito indomável limitado pela vontade de ninguém. Seu poder está além da medida e não distingue entre o bem ou o mal. Como Nada fala, Kai reflete sobre os eventos recentes no vale, lentamente percebendo, o Deus que Nada procura pode realmente ser ele, mas ele não pode contar a ele sobre isso. O grupo continua avançando e depois de algum tempo eles tropeçam sobre uma aldeia que foi completamente destruída. Os suspeitos, os orcs podem ser responsáveis pela devastação e não demora muito para que ele se convença de que era, na verdade eles estão fazendo. José rapidamente corre à frente, determinado a ajudar qualquer aldeão que foi atacado. Nada a adverte que pode ser perigoso lá embaixo, mas ela insiste. Ela não pode simplesmente ficar parada enquanto as pessoas estão precisando. Uma vez que eles chegam à aldeia, eles descobrem que muitas das casas foram destruídas e há alguns Yuzels mortos no chão. Ali os Yuzels são uma espécie tranquila e pacífica, então eles não são hostis aos humanos. Mas o que quer que tenha feito isso definitivamente foi Kai vê um machado orc em uma das cercas, então todos são imediatamente colocados em guarda e eles dizem a José que eles deveriam sair daqui antes que mais orcs apareçam. Ainda José acredita, há uma chance de algumas das células do Zewa pode ter sobrevivido, então ela se recusa a sair até que ela tenha revistado completamente a aldeia. Para quaisquer sobreviventes restantes, Nada concorda que eles deveriam investigar a aldeia também, embora seu principal interesse está em examinar o Deus da terra local. Com isso em mente, Manso instrui Kai a acompanhar Nada, enquanto os outros vão para trás para proteger a Mangueira. Como Mangueira e os outros caminham pela aldeia, eles discutem o quão estranha é essa situação. A aldeia está completamente vazia, mas os danos aos edifícios são mínimos. Normalmente orcs causariam muito mais destruição se eles fossem atacar uma aldeia como esta. Só então José percebe um pouco de sangue no chão, e a trilha leva a uma casa, então ela acha que pode haver um Yuzels ferido dentro. Enquanto isso, Kai e Nada vão para o santuário da aldeia, para examinar a lápide do deus local, já que está bem escuro por dentro. Nada escolhe usar sua energia espiritual para produzir algum fogo, mas Kai rapidamente o adverte. Para não atrair muita atenção, como orcs poderiam estar por perto, Nada acha estranho o quão calmo Kai permanece, já que a maioria das pessoas ficaria chocada ao testemunhar. Alguém conjura fogo do nada. Ele começa a se perguntar se Kai encontrou uma técnica como esta antes, mas Kai realmente não pode admitir que ele também sabe como empunhar fogo. Então ele simplesmente diz que ouviu sobre isso em uma história. Ainda Nada não parece totalmente convencido. De volta acima do solo, José se aproxima da casa e chama para quem pode estar dentro, garantindo-lhes que ela não significa nenhum dano. Mas quando ela abre a porta, tudo o que a cumprimenta é o corpo sem vida de um orc. Enquanto isso, Kai e Nada localizaram com sucesso a lápide. Nada puxa um pequeno caderno e começa a decifrar as inscrições, gravado em sua superfície enquanto ele trabalha. Kai circula por trás para garantir que a área esteja limpa, apenas para tropeçar na garota de um jovem Uzel. Desabou no chão. Kai e Nada carregam a garota de volta à superfície, onde descobrem um total de 3 cadáveres de orc. Ao lado dela, percebendo um número tão pequeno, Nada conclui que esta não poderia ter sido a força primária do orc, a julgar pelas roupas da mulher. Parece, ela já foi a guardiã desta aldeia. Os outros ficaram surpresos com esta revelação, já que guardiãs como José são incomuns. Nada explica que o guardião deste Yuzel lutou inteiramente por conta própria. Por natureza, Yuzels são fisicamente frágeis. Em circunstâncias normais, eles não teriam chance contra nem mesmo um orc, mas esta mulher conseguiu matar todos os 3 orcs, ganhando tempo para algumas de suas pessoas fugirem, mesmo que tenha custado sua própria vida, e sabendo que outras mulheres doras do guardião são capazes de realizar feitos tão
tão incrível dá a José a esperança de que ela também pode se tornar forte o suficiente para lutar e defender a aldeia junto. Eles realizam um pequeno funeral para homenagear os Usos caídos, mas parece que a pedra divina dos guardiões foi tirada, provavelmente significa que isso é a proteção de Deus. Já foi passado para outra pessoa, trazendo os deuses da terra, e então questiona se nada descobriu o que curava. No santuário abaixo, no entanto, a divindade presente não era profetizada, com apenas 2 rotas possíveis, ramificando-se do campo de batalha orc e presença de apenas 3 orcs ao longo. Este caminho sugere que a maioria de suas forças deve ter tomado o caminho alternativo. Kai olha para o mapa e imediatamente reconhece que a rota que nada mencionou segue diretamente em direção ao seu vale. Sem hesitação, ele se oferece para correr e investigar. Não há como ele permitir que os orcs invadam sua casa. Nada acha seu comportamento estranho, mas ele concorda em deixar ir com isso. Kai sai correndo a toda velocidade de volta ao vale. Aurek e os Cors acabaram de receber notícias alarmantes. Um bando de orcs está avançando direto para a casa. Percebendo que eles estão indefesos sem Kai, Aurek ordena Ketchak para reunir o maior número possível de aldeões. Proteja-se. Enquanto isso, ele se prepara para enfrentar os orcs sozinho. Ele sabe que as chances são desesperadoras, mas, como seu guardião, ele se recusa a ficar parado enquanto seu povo é massacrado. Sua única esperança é ganhar tempo orando. Kai chega antes que seja tarde demais. Naquela noite, olha e seus homens atacam os guerrilheiros. Visto perto da aldeia para seu choque, há um acampamento inteiro deles aqui, e parece que eles estão se preparando para cá. Seus homens propõem reagrupar com o resto de seu esquadrão e lançar um ataque mais tarde, mas Al-Ra se recusa a atrasar mais. Seus homens tentam segurá-lo, apontando que seus números são muito poucos para enfrentar todos os guerrilheiros, mas Al-Ra não presta atenção. Não seria tão ruim se sua preocupação fosse os gorilas golpeando durante sua retirada, mas todos têm motivação real para atacar a batalha. É seu desejo de ganhar o favor de Gandalf. Felizmente, nenhum dos outros apoia seu plano imprudente, então no final, admite e concorda em voltar para a aldeia, reagrupar e em seguida, lançar seu ataque aos guerrilheiros. Enquanto isso, o outro grupo acampou perto da aldeia em ruínas e os amigos de Kai estão começando a se perguntar se ele foi capaz de localizar a horda orc ou não. Eles estão presos, esperando até Kai voltar e os informa da localização dos orcs, mas já faz um tempo e eles estão começando a ficar preocupados sobre a segurança de Kai. José, particularmente ansioso, e ela começa a questionar se ela deveria ter se juntado a Kai. Depois de tudo, o pensamento até passa por sua mente para persegui-lo, esperando alcançá-lo a tempo, mas os outros insistem que ela não pode. Seu dever é garantir a segurança de José acima de tudo, e Kai nunca a aprovaria. Arriscando-se sem propósito, nada se aproxima de José e a tranquiliza. Não há necessidade de se preocupar tanto. Kai é um guerreiro excepcionalmente habilidoso, significa que ele provavelmente não vai cair lá fora. Neste ponto, tudo o que eles podem fazer é ter fé nas habilidades de Kai. Ainda depois de dizer isso, nada anuncia ao grupo que ele está subindo até o pico da colina. Um dos guardas pergunta por que ele está indo para lá, e nada responde que vai orar. Isso é tudo que ele pode fazer nesta situação, mas a verdade é, ele realmente vai usar uma técnica secreta que permite monitorar os movimentos de Kai. De alguma forma, nada pode abalar a feita que Kai entende muito mais sobre o vale, Deus, do que ele está deixando. Nada se senta para meditar. E logo 2 olhos radiantes se materializam acima dele. Ele então despacha esses olhos flutuantes para a floresta, para rastrear Kai. Enquanto isso, o próprio Kai está correndo a toda velocidade, desesperado para chegar ao vale antes que o tempo acabe. Enquanto ele corre para frente, ele vê inúmeras pegadas de orcs pressionadas na sujeira, cada um levando diretamente para o vale. De repente, Kai pega o som de farfalhar de um arbusto próximo. Então, apenas alguns segundos depois, uma figura salta e ataca ele com uma faca. Eu instantaneamente puxo sua própria lâmina, totalmente preparado para derrubar seu agressor, até que ele reconheça que é apenas Ketchak. Momentos depois, o resto dos Cors emergem, e Kai sente uma onda de alívio que não era uma emboscada orc, mas a confusão segue rapidamente. Por que os Cors estão aqui? Pork esclarece que eles detaram orcs avançando em direção ao vale, então eles vieram explorar seus movimentos e, se necessário, diminua a velocidade. No entanto, de acordo com Kai, eles não precisavam passar tudo isso. Como o guardião do vale, protegê-lo é seu dever. Mas Kashak argumenta que ele e os Ocoros também têm todo o direito de defender o vale. Desde que eles estabeleceram sua nova aldeia ao redor, eles se recusam a deixá-lo para trás. Kai, feliz em saber que os núcleos vai ficar com ele, mas apenas naquele momento, um barulho alto irrompe nas proximidades. Ao investigar
investigar, Kai descobre que o Orc está realmente indo em sua direção, e para piorar as coisas, o líder do Orc o nota, que significa que ele não tem escolha a não ser dar. Enquanto Kai está por aí colocando sua vida em risco, Gandalf permanece na aldeia, desperdiçando o máximo possível da comida dos aldeões. Ele bate um prato no chão, em uma demonstração de desrespeito, então anuncia como instrutor. Todos eles devem tratá-lo com o mais alto nível de respeito, ou então ele não terá escolha. Mas duvidar de sua lealdade ao rei, Elsa se ajoelha para pegar os pedaços do prato. Gandalf quebrado, mas como ela faz? Gandalf dá uma olhada adequada nela, e percebe o quão bonita ela é. Curioso, ele pergunta o nome dela. Ela fica intrigada com Gandalf falando de repente com ela, mas ela responde de qualquer maneira, dizendo a ele que o nome dela é Elsa. Gandalf então ordena que ela sirva uma bebida para ele. Ela pode ver exatamente para onde isso vai. E, honestamente, a expressão no rosto de Gandalf a deixa doente, mas dada a sua posição, recusar um comando direto dele não é uma opção. Então ela não tem certeza de como lidar com a situação. Felizmente, Adelia intervém, deslizando um prato fresco de comida na mesa de Gandalf. Para desviar sua atenção de Elsa, ela derrama sua bebida ela mesma, cortando qualquer chance de ele exigir de Elsa. Até Gandalf parece pego de surpresa por quão suavemente ele foi desligado. Mais tarde, Elsa agradece a Adelia por intervir, mas Adelia ignora, insistindo que não era nada. Abruptamente, Al-Ra e Bashko retornam, e Al-Ra está visivelmente furioso, que ele perdeu a oportunidade de lutar contra os gorilas. Então ele grita para alguém convocar seu pai, instando-o a montar um esquadrão maior para enfrentá-los. Enquanto isso, a situação de Kai se desenrola e Orc ataca atrás dele, mas enquanto balança sua arma, Kai gira ao redor e crava sua lâmina direto no peito. Infelizmente, enquanto Kai estava distraído, outro Orc tenta emboscá-lo por trás. Pouco antes do ataque pousar, Ketik intercepta enterrando sua arma no pescoço do Orc. Neste ponto, eles eliminaram um número significativo do ORC, forças forçando o restante soldados para reconsiderar seu ataque. Mas então seu líder aparece, movendo-se com calma enquanto se posiciona na frente. Ele então revela sua crista divina, travando os olhos com Kai, em uma clara exibição de intimidação, embora Kai não vê nada de particularmente notável nisso. Orc imediatamente identifica a crista como pertencente a um dos Higdaru. Confuso, Kai admite que não entende o que significa Higdarus, levando Porek a explicar: entre nossa espécie, existem 6 guerreiros extraordinários, cada um abençoado por poderosos deuses da terra. Esses lutadores de elite são conhecidos como Higdarus, e seu poder supera em muito o de qualquer comum portador da guarda. Kai grita um aviso para os outros manterem distância. Ele precisará liberar todo o seu força para derrubar o líder Orc. Nas proximidades, Nado observa tudo se desdobrar. Ele já tinha suas dúvidas, mas agora, depois de avistar a crista divina de Kai, é uma prova inconfundível. Kai é quem ele tem procurado o tempo todo. O Orc voltado para Kai é chamado de Draken, e ele é fluente na língua humana. Ele menciona o quão inesperado é que o antecessor de Kai caiu. Não houve nenhum boato recente sobre o deus do vale, tornando difícil de encontrar, mas então um de seus guerreiros foi derrotado nesta área. Então ele escolheu seguir a trilha, e assim como ele esperava, isso o trouxe direto para o novo deus do vale. O Vale-Deus fala com Kai, comandando para matar o Orc, mas Kai já pretendia fazer exatamente isso. Sem hesitação, ele corre para frente e tenta esquiar um Draken, apenas para o Orc bloquear o ataque e contra-atacar, forçando Kai a saltar para trás para escapar do ataque. Kai tenta enfiar sua lâmina em um Draken mais uma vez, mas desta vez o Orc sem esforço derruba e zomba dele, chamando-o de fraco. Kai rapidamente descobre que um confronto direto com um Duraken não vai funcionar. Então ele muda de tática, mergulhando entre as pernas de um Duraken e tentando esfaqueá-lo atrás. Embora o ângulo seja feito, a pele de um Drake prova ser muito difícil de penetrar, fazendo com que a lança de Kai se quebre. Ainda Kai não está sem movimento. Assim como um Duraken lança um ataque, Kai cai baixo e dirige a ponta da lança quebrada direto para o lado de Duraken. Com um chute rápido, finalmente, isso consegue machucar o Orc, e o corpo estão emocionados, porque Kai poderia realmente conseguir uma vitória aqui. Ainda para o choque de todos, a lesão de um Draken cura em um instante. No momento em que ele se levanta, ele derruba Kai sem hesitar. Maravilhas de Ketek. Se todo guardião pode fazer algo assim, mas Porek explica que o que um
um Draken acabou de fazer está longe de ser comum. Na verdade, ele está começando a temer que um Draken possa ser imortal. Duraken levanta Kai no ar, enquanto os outros orcs explodem em vivas, zombando dele como uma imitação lamentável de um deus. Kai tenta se libertar, mas, com a mão de um Duraken bem enrolada, em torno de sua garganta um Duraken diz a ele que ele vai ter um grande prazer em destruir tudo. Kai se abraça quando termina com Kai, ele planeja invadir o vale e massacrar todos nele, mas Kai não vai deixar as coisas terminarem. Convocando cada grama de força que ele deixou, ele agarra o braço de um Duraken e desencadeia uma explosão de fogo. A dor força um Duraken a arremessar Kai no chão. Kai rapidamente se levanta, pronto para continuar lutando e está claro. As chamas estão tendo um efeito sólido em um Duraken. Então Kai intensifica o ataque, lançando uma onda ainda maior de fogo contra ele, mas desta vez, as chamas não tocam um Draken. Ele ataca direto pelo fogo e chuta Kai de volta com força brutal. Os outros estão atordoados. Como ele poderia ter caminhado por aquele inferno ileso? A Drakan sorri e revela que seu Deus, espírito, protege o tempo todo. Seu poder divino permite que ele se cure ou negue abertamente qualquer ataque que ele compreenda. E agora que ele viu o truque de fogo de Kai, é inútil contra ele. Kai está quase sem opções e armas, então ele puxa a faca e se prepara em uma postura defensiva. O problema é que ele não tem ideia de qual movimento fazer a seguir. Ataques físicos são completamente ineficazes e a magia não está mais fazendo muito contra um Draken, então tudo que Kai pode fazer agora é esperar por um milagre. Ele tenta esfaquear um Draken na lateral, mas a lâmina quebra no momento em que faz contato, deixando Kai sem mais nada para tentar. Um Draken então o derruba, enviando Kai caindo no chão. Está começando a parecer que ele está perdido. A vontade de continuar lutando, os coros estão profundamente preocupados, percebendo que a bênção de um Draken é poderoso demais para Kai combater. Enquanto isso, nada está preocupado que se Kai cair aqui, o poder do Deus do Vale vai acabar nas mãos dos humanos. Demi. Adori pode olhar para Kai, chamando-o de desgraça. A mente de Kai corre desesperadamente em busca de uma solução, sabendo que se as coisas continuarem assim, o Vale e todos dentro dele serão exterminados. Então naquele momento, Kai percebe os bolinhos de arroz que Elsa preparou para ele. A visão daqueles bolinhos de arroz desperta uma memória de todo o conhecimento extraordinário que ele possui. Ele de repente se lembra que ele tem mais um truque na manga. E é tudo graças ao presente de Elsa. Um Drakon sobre Kai e zombando pergunta se ele está pronto para aceitar seu destino. Mas Kai está simplesmente planejando seu ataque. O poder de um deus de Durakin permite que ele anule o dano de qualquer ataque que ele entende, mas isso só se aplica a coisas que as pessoas sabem sobre. Neste mundo, Kai não é inteiramente certeza sobre todos esses átomos e moléculas piscando em sua mente, mas uma coisa é clara, nem um Draken, nem seu chamado Deus já os encontrou antes. Isso significa que não há como um Draken poderia conter um ataque da lâmina de energia de Kai, assim como um Duraken levanta seu machado, pronto para esmagar o crânio de Kai. Kai corre direto para ele, antes que um Duraken possa registrar o que está acontecendo. Kai corta o espaço entre um Adams de Duraken, com sua lâmina de energia cortando seu braço. Um Duraken está atordoado, incapaz de compreender o que acabou de acontecer, e o corpo estão igualmente confusos. Eles estavam certos de que uma bênção de Durakin tornou invulnerável, mas é óbvio que ele acabou de perder um braço. Significado, Kai deve ter tomado uma abordagem completamente diferente. Um Durakin não pode aceitar que ele está sendo derrotado, então ele ataca Kai mais uma vez. Mas isso acaba sendo um erro terrível. Kai o corta no peito, e dentro de momentos um Draken cai no chão, dando seu último suspiro. Nada testemunhou tudo. Completamente atordoado com o que Kai acabou de fazer, não só ele impunha magia de fogo, mas ele também usou um tipo de magia nada nunca encontrou antes. Agora, nada sabe que ele tem que ter cuidado. De volta à aldeia destruída, Manso vigia ao lado de José quando, sem aviso, ela desmorona no chão. Manso tenta descobrir o que está acontecendo, até que ele e o resto percebam ferida feia na perna, a lesão parece séria. Enquanto isso, na floresta, Kai acaba de reivindicar uma pedra divina de Drakens, e os orcs restantes só podem assistir, seus rostos cheios de completa decepção. Mas eles entendem que não são páreo para Kai, então eles ficam para trás mantendo distância. Kai consome uma pedra de Deus Duraken, e desde um Durakens, Deus era imensamente poderoso. A energia que Kai ganha com a pedra é extraordinária. Seu poder começa a surgir para fora, tão intenso que envia todos os orcs fugindo de medo. E é uma coisa boa que eles fugiram, porque um momento depois ele cai no chão, bateu inconsciente pela onda avassaladora de nova energia
dia, e Porek não tem ideia do que está acontecendo. Depois de algum tempo, Kai recupera a consciência, mas ele não consegue se lembrar muito do que aconteceu. Curioso, ele se volta para os coros para obter respostas, mas eles estão tão intrigados quanto ele, já que tudo ficou embaçado. Depois que uma rajada de vento repentina soprou pela área, bem quando Kai consumiu uma pedra divina de Durakins, Horik suspeita da causa pode estar no poder esmagador de um Draken, deus da terra. Ele pensa que quando Kai absorveu a força de um Draken, pode ter provocado a divindade. Aquela forte rajada de vento foi provavelmente a terra o grito furioso de Deus. Mas Kai, nunca imaginei que o poder de um deus poderia desencadear algo tão intenso. Agora ele se encontra incerto de como lidar com o imenso força que ele adquiriu por enquanto. Ele desce até o riacho para enxaguar o sangue de suas roupas. Depois de terminar, que ele vira para Porit e pergunta se ele notou algo incomum durante a batalha. Kai estava muito focado para pegar todos os detalhes, mas ele não conseguia se livrar do sentimento que alguém o estava observando. Porit também percebeu, embora optasse por desconsiderá-lo, já que não parecia haver nenhuma hostilidade. Ainda o fato de que alguém estava de olho em Kai permanece inquietante. Kai está pronto para voltar para os outros agora. Então ele se despede, mas antes de partir, ele faz uma pausa para um almoço rápido. Ele puxa os bolinhos de arroz que Elsa preparou para ele, e isso o atinge que ele terá que encontrar uma maneira de agradecê-la. Uma vez que ele está de volta sem estes, ele pode não ter conseguido. Eles podem ter salvado sua vida. Kai finalmente retorna ao grupo, e no momento em que Manso o vê, ele alerta Kai que algo está errado com José. Sem hesitação, Kai corre para ela, e vê a estranha marca em sua perna, embora ele não tenha ideia do que poderia ter deixado. Só então, nada chega, e menciona que ele já viu essa marca antes, mas, em vez de explicar, imediatamente, ele primeiro pergunta Kai sobre o que aconteceu com os orcs que ele estava perseguindo. Kai tenta descartar a pergunta de nada, insistindo que eles deveriam se concentrar em ajudar José primeiro, mas nada pressiona por uma resposta, acusando-se a deixá-lo ir. Kai mente, alegando que ele rastreou os orcs apenas para descobrir que outra pessoa já os havia matado. Nada vê claramente através de sua mentira, mas expor Kai aqui não o beneficiaria. Em vez de, ele sugere que se os orcs forem realmente tratados, eles devem se concentrar em obter José de volta à aldeia para tratamento adequado. Eles partiram sem demora. Como eles estão transportando José, nada percebe algo suspeito. A camisa de Kai está manchada de sangue. Ele aponta isso, observando como é estranho, já que Kai insistiu que ele não lutou contra os orcs. Kai rapidamente fabrica uma explicação, reivindicando ele deve ter roçado contra um dos orcs mortos por acidente. O grupo finalmente consegue voltar para a aldeia, mas, ao chegar, eles percebem que foi agredido durante sua ausência. Enquanto Kai passa pelos portões, ele vê o líder da tropa Basco segurando um dos homens feridos em seus braços. Kai se aproxima dele para descobrir o que exatamente aconteceu. Basco diz a ele que a aldeia foi atacada de um número esmagador de gorilas, mas, graças à intervenção de Vezan, eles conseguiram empurrá-los de volta. Mesmo assim, como é claramente visível, a aldeia sofreu grandes danos com o assalto. Eu corro para a área de refúgio, onde todos que perderam suas casas se reuniram, e chama por Elsa, rezando para que ela sobrevivesse ao ataque. Para seu alívio, a voz de Elsa ecoa do corredor. Elsa, ela ainda está viva, e Kai está muito feliz em vê-la sã e salva. Enquanto isso, o grupo leva José para Vezin, fica surpreso ao ver que até José foi aflito. Ele explica que Allah está mostrando os mesmos sintomas e admite que entende a causa por trás disso. Ao mesmo tempo, um grupo de reconhecimento foi enviado para coletar informações sobre os guerrilheiros. Ao seu terror, eles descobrem que os guerrilheiros convocou Refor e estão se preparando para lançar outro ataque. Enquanto isso, na aldeia, Kai ajuda Elsa a cuidar dos feridos. Aldeões ainda lutando para aceitar o quão severamente a aldeia foi destruída. Quando o ataque começou, Elsa fugiu para cá com sua mãe e irmã mais nova. Ela ficou apavorada, mas apenas lembrando do rosto de Kai, deu a ela uma sensação de segurança. No momento em que Elsa diz isso, vovó percebe. Ela e Kai estão prestes a compartilhar um momento especial. Então ela silenciosamente foge. Kai se vira para Elsa, começa a expressar sua gratidão pelos bolinhos de arroz. Ela se preparou para ele, no entanto, antes que ele possa terminar de falar, Manso aparece de repente e informa que Vezin precisa vê-lo imediatamente. Kai vai para o escritório de Vezin para entregar seu relatório de missão. Vezin expressa alívio que os orcs foram neutralizados como uma ameaça, embora ele lembra Kai que o problema do gorila ainda permanece. Kai pergunta sobre a condição de José e Allah. Vezin explica que os guerrilheiros amaldiçoaram os deuses da terra. Vinculado a José e Alia, foi um movimento calculado para eliminar os defensores mais poderosos da aldeia. Ele acrescenta que, de acordo com seu reconhecimento anterior, os guerrilheiros parecem estar se mobilizando para outro assalto em breve. Nada explica a Vezin que, uma vez que a maldição
maldição é removida, eles vão recuperar sua capacidade de lutar. Por causa disso, ele pede a Kai para se juntar a ele para quebrar a maldição. A razão pela qual ele escolhe especificamente Kai é sua forte crença no poder de Kai. Vezin 2 tem confiança em Kai, então ele lhe dá suas bênçãos e informa que sua jornada o levará a El. Tudo tem Deus, e depois para Eda. Para o Deus de Oséias, o destino de Leg Village depende inteiramente no sucesso desta missão, mas Vezin está colocando sua confiança em Kai. Por causa de Oséias, Kai promete dar tudo o que tem. Ele e Nada então saem do escritório de Vezin, mas enquanto eles descem as escadas, eles ouvem Gandalf gritando. Mesmo no meio dessa crise, Kai não pode ajudar, mas gostaria que Gandalf realmente contribuísse, especialmente porque ele é um portador do Guardião, mas considerando o quão inútil Gandalf tende a ser, Nada duvida que ele será de alguma ajuda. Em qualquer caso, Nada tem algumas coisas para se preparar para a jornada. Então ele diz a Kai para encontrá-lo no portão norte. Uma vez que ele está preparado, enquanto isso, Kai faz uma visita a Elsa e, finalmente, expressa sua gratidão pelos bolinhos de arroz. Ela preparou. Elsa está feliz que a refeição apoiou Kai durante sua missão, mas ele a informa ele deve partir em outra jornada hoje. Ainda, ele a tranquiliza que ele vai voltar o mais rápido que puder. E quando ele faz, ele promete levar Elsa para um lugar verdadeiramente especial. Elsa pega as mãos de Kai e diz a ele que aguardará ansiosamente seu retorno. Ainda como Kai vai embora, ela não pode deixar de já sentir sua ausência. Kai finalmente se reúne com Nada no portão norte, onde Nada parece ter recebido uma bolsa de Vezin para ajudar a quebrar a maldição. Enquanto isso, José e Olha continuou a sofrer muito com os efeitos da maldição. Depois de algumas horas, Kai e Nada acabaram de chegar à aldeia de ELG, onde o deus da terra de Olha está localizado. Se os guerrilheiros deliberadamente teve o trabalho de xingar a lápide neste lugar, eles devem estar vigiando para impedir que alguém levante a maldição. Nada anuncia que ele vai explorar a frente e imediatamente ativa sua técnica de vigilância. Eu percebo que é a mesma presença que ele detou durante sua luta com Dire-Khan. Nada explica que esse poder é conhecido como Sem Olhos, uma arte secreta que ele dominou no mosteiro, concedendo-lhe a capacidade de observar qualquer coisa. Não importa a distância após a varredura da área, Nada relata que apenas 5 gorilas são estacionados na lápide, ou seja, os dois não devem ter problemas para lidar com ele. No momento em que alcançam a lápide, Kai entra em ação cortando a garganta de um gorila antes de dirigir sua lâmina em mais 2. Ele então se move para apoiar Nada apenas para encontrar seu companheiro. Mais do que capaz de se manter na batalha, Kai fica surpreso com a habilidade impressionante de Nada, mas no calor do combate, ele não percebe que sua crista divina foi exposto. No entanto, Nada já suspeitava de sua existência e, vendo isso, ele cai de joelhos. Ele implora a Kai para exercer o poder do Deus selvagem pelo bem do reino unificado dos homens. Kai diz a Nada que não há necessidade de ele inclinar a cabeça, mas Kai realmente não quer falar sobre isso agora. Então ele diz que eles deveriam cuidar da maldição. Em tudo tem terra Deus. Nada concorda em abandonar o assunto por enquanto, então ele começa a limpar a lápide, enquanto Kai fica de guarda enquanto Nada limpa. Ele elabora para Kai sobre por que o reino unificado requer desesperadamente um novo Deus poderoso. Não se trata apenas de fortalecer o reino humano está realmente em declínio constante, ano após ano, e a raiz dessa decadência encontra-se com figuras como Gandalf, o mais formidável do reino. Portadores de guardiões cresceram corrompidos por sua própria autoridade e o conforto que lhes oferece. Em sua complacência, eles negligenciaram suas responsabilidades sagradas, e essa negligência enfraqueceu gravemente os deuses que defendem o reinado do rei. Sem intervenção, Nada adverte. Esta espiral descendente só vai piorar. Nada explica isso. Se o reino ainda fosse tão forte quanto antes, então reforços poderiam ter sido implantados para ajudar durante desastres como este, mas com as coisas como estão agora, o número de tragédias continuará a aumentar ano após ano, que sua lista atual de deuses não pode apoiar o rei, mas por isso que Nada está procurando um novo deus para fortalecer o reino. Mesmo que isso signifique derrubar a hierarquia atual, Nada começa a realizar o ritual de quebra de maldição, levando Kai a perguntar o líquido ele está derramando sobre a lápide. Nada esclarece que a divindade de ELG Village serve ao deus do Leg, significando o sangue de Bezan como o portador do guardião pode neutralizar a maldição, uma vez que o sangue é totalmente absorvido pela pedra. Nada anuncia o sucesso do ritual. Agora ele diz, eles devem se apressar para a aldeia Eda para repetir o processo e libertar José de sua aflição. Enquanto a jornada continua, Nada se lança em outro discurso sobre o estado de mudança do mundo. Ele destaca como os guerrilheiros, em seu desespero, estamos prontos para minar os deuses da terra, e jogou a terra no caos apenas para garantir a vitória. Kai questiona o que Nada quer dizer com
tom desesperado. Nada então esclarece com base em sua pesquisa que a nação gorila está enfrentando uma ameaça massiva, tão severo que pode expulsá-los de sua terra natal. É por isso que eles estão invadindo o território humano para buscar um novo lugar para se estabelecer. É o mesmo com os orques que Kai matou ontem, porque eles estavam procurando por um novo deus para enfrentar o ser que os está ameaçando. No norte, com todas as mudanças acontecendo, nada está preocupado que o reino dos humanos pode ser destruído como resultado. Então ele pergunta a Kai para emprestar o poder de seu deus ao reino dos humanos e salvar milhões de vidas. Kai acha a história de Nada muito convincente. No entanto, do nada, Deus do Vale começa a instá-lo a matar Nada, deixando Kai incerto sobre se ele pode realmente confiar nele. Ele pede a Nada um pouco de tempo para pensar sobre as coisas. E enquanto Nada concorda em esperar, ele deixa claro que espera uma resposta, uma vez que eles levantaram a maldição na terra de Oséias. Deus, enquanto isso, de volta à aldeia, a marca no corpo de Alia começou a recuar, graças aos esforços de Kai e Nada, e se Alia recuperar força suficiente para entrar na luta, então, os aldeões de Leg têm uma boa chance de sobreviver. Kai e Nada finalmente chegaram à lápide em Eda. Depois de derrotar os gorilas, protegendo-o, Nada começa a trabalhar para quebrar a maldição. Enquanto isso, Kai sai para uma caminhada, refletindo sobre o poder que ele agora detém. Ele não tem certeza sobre como usá-lo. Se for para um propósito nobre, como salvar vidas, talvez esse seja o caminho certo. Ainda, ele não consegue descobrir por que o Deus do Vale estava tão furioso com Nada naquele momento. Nada sai, questiona se Kai já chegou a uma decisão, mas Kai permanece incerto. Nada tenta convencê-lo, explicando que ao se juntar ao mausoléu do reino, ele ganharia o favor do Deus Rei. Com isso, um tremendo impulso de poder, o suficiente que resgatar as pessoas de Leg seria fácil, especialmente aqueles que Kai ama, como Elsa, que faz sentido, mas Kai também sente responsável por pessoas além da aldeia, incluindo os coros que juraram lealdade a ele, mas Nada insiste que ele deve deixar o refrão para trás. Kai exige uma explicação. Nada então esclarece. O mausoléu do reino se recusa a aceitar humildes demi-humanos, independentemente de sua natureza pacífica. Humanos estão acima de tudo, e se misturar com outras espécies é simplesmente impensável. Kai insiste que os koalas são tudo menos solitários, mas Nada ignora suas palavras. Em vez de, ele exorta Kai a dedicar seu poder exclusivamente à humanidade. Ninguém mais. Mas se essas são as condições do reino, Kai declara que não tem escolha a não ser recusar. Como guardião, seu dever é defender sua terra, Deus, todos os que habitam em seu domínio. Abandonar o curso simplesmente não é uma opção. Nada pergunta se alguma coisa pode influenciar a decisão de Kai, mas Kai permanece inabalável em sua resposta. Para surpresa de Nada, ele simplesmente sorri e afirma que se Kai não aceitar os termos, ele terá que deixar de recrutá-lo por enquanto. Ele até garante a Kai que ele vai inventar uma desculpa para impedir seus superiores de persegui-lo ainda mais. Kai realmente pensa que está sendo honesto, mas momentos depois, Nada o trai, esfaqueando-o pelas costas, e agora Kai está sangrando muito. Assista a este próximo vídeo na tela.